Paz do Senhor, meu amado, bem-vindo de volta à nossa escola bíblica. Nós estamos estudando a segunda carta de Paulo aos Coríntios. Então, pega a sua Bíblia, pega o seu caderno de estudos, ora o Senhor, pede a Ele discernimento, entendimento, conhecimento, sabedoria, pede a Ele proteção, para que nós possamos desvendar dos seus mistérios. Nós ainda estamos na parte inicial da segunda parte da carta, que é a reação de Paulo a uma nova crise. E ele vai continuar no capítulo 11 a falar sobre esta insensatez de se auto-elogiar, de se auto-glorificar. Ele começa a falar de que essa conversa insensata, nós vimos no vídeo passado, que é esse gabar-se das credenciais, enfim. E ele fala agora das suas tribulações apostólicas, das suas experiências visionárias, dos sinais que ele executou. Mas ele estava constrangido em fazer isso. Na verdade, o mundo faz essas coisas. O mundo fica tentando lembrar essas realizações humanas, poder, prestígio, inclusive eventuais experiências espirituais que agora são utilizadas para o seu benefício próprio. E Paulo diz que se eles não fossem ingênuos, Paulo não precisava ter feito isso, porque eles não deveriam ter aceito esse tipo de conversa, esse tipo de situação. Mas, uma vez que aceitaram, então agora ele vai ter que esclarecer as coisas porque os coríntios foram seduzidos por essas questões mundanas. Paulo diz que essa questão de vangloriar-se não é coisa que se faça com a autoridade do Senhor. Isso não é questão espiritual, porque eles se gloriam segundo a carne, segundo as questões de poder, status e prestígio. Prestígio mundano, né? Até levando em consideração alguma questão espiritual para se autopromover. E isso, para Paulo, era carnal, não era espiritual, isso não é divino, isso é carnal. Paulo era contra isso, mas ele estava constrangido a fazer esse tipo de explicação. Paulo, então, também coloca os coríntios contra a parede. Como assim? Ele diz, olha, vocês estão tolerando alegremente aqueles que são falsos mestres, aqueles que são intrusos, aqueles que estão falando mal de um ministério, que é o meu ministério. Se eles estão tolerando esses insensatos, então que tolerem a Paulo também. E ele usa agora o final do capítulo 11, do verso 16 até o 21, para falar sobre essa insensatez. E aí ele dá uma puxadinha, né? Ele diz assim, vocês são sensatos. Sensatos, na verdade, ele está sendo mordaz, ele está tirando uma onda com os coríntios. Na verdade, eles não eram nada sensatos. Mas ele está dizendo, vocês que são sensatos, vocês que são espertos, vocês que são orgulhosos da sua sabedoria, ouçam isso. Né? Na verdade, ele está tirando uma onda, está tirando uma casquinha dos coríntios. Né? Os intrusos, eles punham em servidão aqueles que eles conseguiam influenciar. Porque a vantagem de falsos mestres ter estas pessoas sob o seu domínio, sob o seu poder, em vez de estarem sob o domínio do Senhor, sob o poder da palavra de Deus. Então eles queriam que estivessem sob
a autoridade deles. E Paulo expõe, então, esta exibição de tirania. E ele acha que essa tirania fica expressa, fica manifestada em 4 expressões. Ele fala em devorar. Devorar é exigir valores, remuneração. Nós vimos no vídeo passado que, na verdade, eles queriam que Paulo cobrasse, que era para eles sentir a vontade de cobrar ainda mais. Mas eles devoravam, eles consumiam. Eles exigiam dinheiro das pessoas para fazer o que eles faziam, que na verdade não era nada bom, era inverter a palavra de Deus e pregar uma coisa que era falsa. Detenham as pessoas, tomarem as pessoas, aprisionarem, deterem no sentido de enganar com falsidade, enganar com noções falsas. E eles estão usando também aí a questão de exaltar é a eles mesmos. O eu humano, é o ego que está sendo exaltado, não a palavra de Deus, não a Cristo. Então eles estavam fazendo algo que era fora do propósito da palavra. E esbofetear, no sentido de esfolar, no sentido de bater, no sentido de espancar. Eles não hesitariam em agredir física ou verbalmente àqueles que estão sujeitos à sua autoridade. Ora, meus amados, então Paulo diz o seguinte, né? Se ele devora, se ele toma preso, se ele se autoexalta e age com violência, o que é isso se não escravidão? Então vocês falam mal de mim, mas admitem uma pessoa voltar a escravizá-los. Vocês já estavam livres. Estavam livres de tudo isso. E agora vocês se voltam e vão ser escravizados novamente. Isso é insensatez. Isso não faz sentido. Os coríntios, eles acreditaram na crítica que os adversários de Paulo faziam, quando na verdade eles deveriam ser os primeiros a defender Paulo. E aí eles assim, sim, somos fracos? Sim, fracos mesmo, mas fracos no sentido de tolerar a tirania deles. Amados, nós não podemos fraquejar. Nós não podemos ser fracos com a mentira, com o engano, com a heresia, com a tirania. Nós não podemos ser fracos. E Paulo chama a atenção deles. Sim, vocês eram fracos, sim, mas fracos porque não enfrentaram quem deveriam ter enfrentado. E aí aceitaram o que eles falam sobre mim, as mentiras que eles falam sobre mim, sobre o meu ministério. E aí vem uma parte fantástica. Paulo começa a apresentar as suas credenciais. A partir do verso 21 até o verso 33, ele começa a falar das credenciais. Por quê? Porque os outros diziam, porque a gente é isso, porque a gente é aquilo. Porque a gente é hebreu, porque a gente é filho de Abraão, porque a gente... Ok? Então, Paulo começa a apresentar, primeiro, as suas credenciais judaicas, que são excelentes também. Não tem nada a dever um do outro. Mas ele era um servo melhor. Por que ele era um servo melhor? Porque ele tinha credenciais judaicas boas? Não. Não é esta a razão de ser um melhor servo. Porque ele tinha uma lista de tribulações. Tribulação física, tribulação em viagem,
perigos, trabalhos, preocupações. Então, estas credenciais são muito melhores do que as credenciais que eles têm. Então ele diz assim: vocês são hebreus? Eu também sou. Hebreu quer dizer pureza étnica. Hebreu é um judeu que falava aramaico porque estavam na Palestina, tá? E diferente daqueles que falavam grego, que os que estavam na dispersão. Então, são duas situações diferentes. O hebreu falava aramaico, porque estava na Palestina. Esse era um hebreu. Se fosse um que falava grego, ele era dito helenista, porque helenista vem a palavra de Grécia, né? Então eram os hebreus da dispersão. Ele não era um hebreu da dispersão, ele era um hebreu da Palestina. Portanto, pureza maior, pureza étnica maior. A israelita era aquele que era nascido de um hebreu, mas também podia ser um que fosse admitido no povo de Israel. Um hebreu era etnicamente, a raça era hebreia. Um israelita era aquele que foi admitido, que foi aceito no povo de Israel. Então, é mais um termo espiritual do que um termo racial, né? Descendente de Abrão, ele também era descendente de Abrão. Paulo usa esses dois termos como sinônimo, israelita, descendente de Abrão, hebreu, ou seja, ele era descendente de Abrão, tá? De modo que ele vinha de uma descendência a partir do patriarca chamado Abraão, que recebeu a primeira aliança, que foi com quem Deus fez a primeira aliança, prometendo a terra, prometendo ser o seu Deus, prometendo que eles eram um povo, prometendo descendência. Então, por essa ascendência judaica, ele é igual, aliás, muito melhor, porque ele estudou aos pés de Gamaliel, um dos maiores mestres daquela época. Em relação a tribulações, ele é mestre nisso. Que, aliás, os seus adversários não podem dizer nada disso, porque eles não passaram por nenhum sofrimento. Tá? Ele foi encarcerado inúmeras vezes. Ele recebeu açoites 5 vezes. 5 vezes a pena de açoite. Como é que era a pena de açoite? Eram chibatadas, era um chicote que tinha amarrado pedaços de metal e ossos, e isso era batido nas costas da pessoa. A pena era 40 açoites, mas se eles passassem, eles eram punidos. Então eles davam 40 menos 1. Então ele recebeu essa punição 5 vezes. 5 vezes ele recebeu 39 açoites, chibatadas. Né? Em relação às varas, era ilegal para um romano apanhar de vara. Isso era para os gentios, isso era para os povos chamados pelos romanos de bárbaros. Mas Paulo, que era romano, ele não podia ser flagelado, ele não podia receber varas, fustigado com varas. Mas isso aconteceu. Eles não sabendo que Paulo era romano, ele acabou recebendo a punição de fustigação por varas.
por apedrejamento. O apedrejamento é uma parte, é uma execução, é uma punição legal dos judeus. É um ato de violência das pessoas, certo? Paulo foi apedrejado mais de uma vez, né? Em Listra, por exemplo, ele foi apedrejado pela multidão de uma tal maneira que quando recolheram Paulo, eles acharam que Paulo tinha morrido. Então imagina que ele chegou às vias da morte mais de uma vez. Naufrágio, ele conta que ele passou por naufrágio 3 vezes, sendo que uma vez ele passou uma noite, um dia, né, no mar, preso no mar, em naufrágio. E em Atos a gente vê que ele já passou por outros naufrágios e ele foi salvo assim por uma misericórdia do Senhor. Então, encarcerado, açoitado, fustigado, apedrejado, com naufrágio, né? Além disso, as jornadas deles. Amados, antigamente não se andava de carro, não existia carro. Antigamente se andava a pé. Não tinha avião, não tinha nada. Eram quilômetros e mais quilômetros, eram dias andando. E pelos caminhos existiam salteadores. Pelos caminhos existiam rios onde não havia ponte. Existiam judeus que eram contrários a ele. Existiam gentios que eram contrários a ele. Dentro da cidade, ele sofreu perigos. No deserto, muito mais. No mar, muito mais. Entre falsos irmãos, muito mais. Ele teve trabalhos e fadigas, vigílias, sendo em pregação, sendo ensinando pela madrugada, porque durante o dia ele trabalhava, ou vice-versa, durante o dia ele pregava, à noite ele trabalhava. Então ele tinha que fazer jornada dupla, uma jornada de ministério e uma jornada secular, fazendo tendas. Amados, ele passou fome, ele passou sede, ele passou frio, ele sofreu nudez, porque houve época em que ele não tinha o que comer, ele não tinha água, não tinha vestimenta adequada para o frio. Porque apesar de que em algumas regiões ali tem deserto, o calor é muito alto, mas à noite e no inverno, em algumas regiões chega a nevar. Portanto, eu preciso ter uma roupa adequada. E às vezes Paulo não tinha nem essa roupa adequada, né? Ele fala também sobre a preocupação com os irmãos. Ele tinha interesse no bem-estar das pessoas. Ele estava solidário com os fracos. Ele tinha receio que alguém viesse a tropeçar e cair e iria lá ajudar, né? Iria lá exortar para sair do seu mau comportamento, né? E finalmente ele fecha essa lista toda com uma fuga absolutamente vergonhosa, quando ele teve que fugir de Damasco. Naquela época, as cidades antigas elas eram protegidas à noite, de tal maneira que haviam muros e portões. Então, durante a noite, para proteção, o que eles faziam? Eles fechavam os portões. E aí ninguém podia sair porque não tinha por onde sair, o portão estava fechado e os guardas estavam ali. E um dia ele foi perseguido por um rei chamado Rei Aretas. Ele conta essa história. O rei Aretas, Aretas IV, ele viveu, ele reinou do ano 9 antes de Cristo, até 39 depois de Cristo. E ele fez isso, ele montou guarda em Damasco para prender Paulo. Ele era rei dos nabateus, que incluía aí a cidade de Damasco. Por um tempo a cidade foi pertencente a eles, depois passou para a Síria. Então, durante o imperador Calígula, estabeleceu-se a política aí de reincorporar alguns estados
né, ocidentais do Império, como os chamados reinos clientes. Eu já falei a respeito desses clientes. Então Aretas ganhou Damasco para governar. O que aconteceu? Esse Aretas, se você se lembra do Herodes, o Herodes Antipas, tem vários Herodes, o Herodes Antipas, a filha dele, filha de Aretas IV, foi a primeira esposa de Herodes Antipas. E esse Herodes Antipas, ele se divorcia da esposa para ficar com Herodias, que era a esposa do seu meio-irmão Filipe. Então, o amado lembra dessa história porque João Batista, ele fala exatamente do pecado que Herodes Antipas cometeu. E por conta disso ele foi perseguido e ele foi então morto por Herodes Antipas. Bom, ele próprio nessa história, ele estava em Damasco, ele se vê caçado pelos judeus que não eram cristãos, exatamente por conta da sua pregação de Jesus como Messias. E aí ele não tinha como fugir, porque Aretas fechou a cidade. Então o que ele fez? Ele empreendeu uma fuga vergonhosa. Ele entrou num cesto, dentro de um cesto, e algumas casas elas eram construídas em cima dos muros e eventualmente tinha uma janela para o lado de fora. E aí ele foi posto num cesto e ele foi baixado como se fosse um cesto de mercadoria, né? Como se fosse um cesto de coisas. Ele foi baixado e só assim ele conseguiu fugir. Então, por tudo isso, isto tudo ele reputa como credencial de ser um servo melhor, porque ele sofreu por estar fazendo o ministério de Deus. Amém, amados? Bons estudos.